noite, irmãos. Vamos abrir Mateus capítulo 5. Vamos ler apenas o versículo 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 11, os versículos 28 a 30. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ter uma palavra de oração ainda, irmãos. Senhor, nós te damos graças pela tua misericórdia, pela presença viva do teu Espírito, o Espírito Santo que habita em nós. Confiamos, ó Senhor, em tuas mãos, a tua palavra. Confiamos, ó Senhor, no teu Espírito, que nos ensina todas as coisas acerca de Cristo. Ó Senhor, pedimos que cuide desse tempo. Vença, ó Senhor, toda a nossa limitação da nossa carne, e que de fato possamos ouvir o Senhor. Nos dê olhos espirituais para ver o Senhor, para que de fato possamos, de maneira viva e nova, tocarmos novamente no nosso Senhor. Nos ajuda, ó bendito Espírito Santo. Reconhecemos a tua maestria no meio da tua igreja. Então nos conduz, ó Espírito, conforme a tua mente, conforme a mente de Deus. E assim nós nos entregamos mais uma vez diante da tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos conduza a arrependimento, se assim o Senhor falar conosco. Que os nossos ouvidos possam reter tudo aquilo que deve ser retido. Nos dê toda a liberdade, ó Senhor, de caminharmos pela tua palavra. Pedimos ao Senhor essas coisas, porque sabemos que é do teu querer. Alimenta, ó Senhor, teu povo, com a tua vida e com o teu conhecimento. Nós te bendizemos e glorificamos o teu nome nesse tempo de comunhão, de culto e de adoração. E assim o Senhor seja honrado no nosso meio. Amém. Esse versículo 8 de Mateus 5, nós citamos na reunião anterior sobre as bem-aventuranças. Mas passamos assim bem rápido e não é de fato o nosso desejo de estudar cada uma delas. Mas esse versículo 8 está diretamente ligado ao Salmo 73. E temos enfatizado várias vezes acerca desse coração limpo, que é mencionado também no Salmo 73. Então, quando nós caminhamos como cristãos, e caminhamos distraídos, ou com um foco, ou com uma visão terrena, que é aquela primeira parte daquele Salmo, que vai do versículo 1, Salmo 73, do 1 até o 16. Quando a nossa visão é terrena, centrada no homem, há uma tendência de desviarmos do caminho da verdade da palavra de Deus. Então, quando o salmista registra no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei ou percebi qual era o fim dos ímpios. Então, essa experiência do Salmo de Asaf ali, eu queria deixar isso bem claro para que não haja confusão. Essa experiência de Asaf, né, isso deve refletir em nós, cada um de nós, sua igreja. Ela não é uma experiência relacionada ao novo nascimento. Entrar no santuário de Deus é uma experiência que todo cristão deveria alcançar. Então, quando Asaf menciona aquilo, nós entendemos que ali está já Asaf, o povo de Deus está ali naquele salmo, o povo de Israel, eles já são o povo de Deus. Asaf é um servo de Deus. Então aquela experiência não é novo nascimento.
Salmo 73, 17, que nós já lemos algumas vezes. Não é novo nascimento. É uma experiência de termos a nossa visão mudada. É natural que nós tenhamos o foco centrado em nós por causa do pecado. Cremos no Senhor, reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, mas tudo isso está muitas vezes direcionado ao homem. Deus é o meu Salvador. E isso é verdadeiro. Deus é o meu Salvador. Deus é o nosso Salvador. Mas isso na vida do cristão, da igreja, precisa mudar. Quanto mais rápido percebemos que o foco não é apenas a salvação em si, mas Deus tem um propósito eterno em vista, mais rápido nós seremos libertos daquilo que nós conhecemos, o nosso eu, o nosso egoísmo. Então, essa experiência que Asaf cita é uma experiência de uma verdadeira visão espiritual, ou de conhecermos de maneira viva o que é o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Não são os. Onde não há visão, o povo se corrompe. Então essa experiência deve ser a experiência de todo cristão, ou devemos caminhar para isso. Ou pelo menos devemos clamar por isso, para que nós venhamos sair, irmãos, desse contexto de um cristianismo totalmente terreno e focado em si mesmo. Somos cristãos, focado em nós mesmos. Assim, nunca cumpriremos, a igreja nunca cumprirá os desígnios e o propósito de Deus. Já que, em primeiro lugar, o propósito de Deus tem como centro o seu próprio Filho. E a pergunta é se de fato a igreja tem gravitado, circulado, pensado em torno de Cristo. Pensamentos, emoções, sentimentos, tudo deve convergir em Cristo. Em Cristo e o corpo de Cristo. Então, quando falamos desse propósito eterno de Deus, sempre estaremos unidos a Cristo. Se Cristo está no centro da vontade de Deus, do propósito de Deus, a igreja está unida a Ele, que é o centro. Então não podemos separar Cristo, a revelação de Cristo e a revelação da igreja. Se temos revelação de Cristo, deveríamos também ter a revelação da igreja. Porque essas duas coisas vão seguir. E essa é a experiência, então, de Asaf ali no versículo 17. Então, até que eu entrei no santuário, não é novo nascimento. É para aqueles que já nasceram de novo. E estão perambulando aí na face dessa terra, perdidos como cristãos. Alguns até mesmo se desviando do caminho. Vivendo mais semelhante ao ímpio, ao mundo, do que uma vida, de fato, que podemos chamar de vida cristã. Ou de um testemunho genuíno que Deus espera encontrar em sua igreja. Então que o Senhor nos ajude e desperte os nossos corações e nos livre desse engano de acharmos que é inútil, então, conservar puro os nossos corações. Então temos repetido várias vezes esta expressão. Porque esse era o sentimento dos filhos de Israel, que já estavam misturados com as nações, achando que seria então inútil, e isso seria pesado demais para eles, conservar puro os seus corações. Agora nós olhamos para essa bem-aventurança, no versículo 8, e o que nós podemos dizer diante desse versículo? Bem-aventurado, já falamos o que significa, feliz, duplamente feliz. Agora apenas esse versículo 8 fala exatamente disso. Feliz, ou duplamente feliz, aquele que vai conservar limpo o seu coração. Bem-aventurado os limpos de coração, vírgula, porque verão a Deus. Lembra-se do Salmo 73, que bom é estar na sua
presença. O bom é estar junto a Deus. Então observe que manter puro os nossos corações em nossos dias, irmãos, é o caminho para provarmos de uma vida junto com o nosso Senhor. Bom é estar junto à fonte de água viva. Bom é estar. É a melhor coisa que podemos fazer. Almejar pela purificação de nossas almas. Permitir que a palavra nos lave profundamente. Permitir que a palavra, pelo poder do Espírito Santo, renove as nossas mentes, ainda misturadas. Então, bem-aventurados os limpos de coração. Deveria ser um despertamento para nós. Não é inútil manter uma vida apartada das coisas dessa terra. Esse é um chamamento de Deus para a igreja. Nós somos comprados por um preço e chamados para ser separados. Isso não significa que não iremos viver nesse mundo, porque temos que viver nessa terra. Mas separado de concupiscências, de pensamentos mundanos, de ideologias, de culturas, de estilo de governo, que não tem nada a ver com o governo de Deus para a sua igreja. Não tem nada a ver. Nós estamos em um reino diferente. Nós estamos num reino de realidade espiritual. Nós estamos no reino de Cristo, governado pelo Espírito Santo. E esse reino não tem ligação nenhuma com o reino do diabo. Mas o fato que a igreja tem se misturado com as nações, com os conceitos, com a ideologia, com a política, com o pensamento, com o estilo de governo, ela tem se misturado. E os nossos corações, como cristãos, estão divididos, porque achamos que, em muitas vezes, é inútil, de fato, manter separado, manter puro o nosso coração. Achamos que não compensa ser um cristão tão certinho assim. Isso só pode ter vindo da voz daquele que peleja contra o cristão, não do Senhor. Então ajude-nos o Senhor nesse assunto, para que possamos aí tocar em nossas vidas, em nossas almas, aquilo que as bem-aventuranças significam. Uma alegria interior. Os irmãos estão acompanhando? Os irmãos estão percebendo? Nós não focamos na felicidade, nas bem-aventuranças. Nós não focamos nela. Quando nós olhamos para as bem-aventuranças, nós não estamos buscando nem a bênção e nem a felicidade, em primeiro lugar. Então preste bastante atenção nesse detalhe. Porque o significado da bem-aventurança é isso. Quando nós olhamos para essas bem-aventuranças, a primeira pessoa que nós devemos remeter com a nossa mente é o nosso próprio Senhor Jesus. Porque essas bem-aventuranças, elas demonstram um caráter. Então, em primeiro lugar, quem que é o homem bem-aventurado que se manifestou na face da terra? Só tem um. Que atinge todo esse caráter, porque bem-aventurança é caráter. É o caráter do nosso Senhor. É por isso que bem-aventurança não se debate, não se argumenta, não há explicação, não há argumentos para você tentar entender teologicamente as bem-aventuranças. Esse não é um bom caminho. Como nós comentamos na reunião anterior. Por que não é um bom caminho? Porque as bem-aventuranças falam de caráter. E todo o cristão é chamado para ser bem-aventurado. Ou não é? Somos chamados para serem conforme a imagem de Cristo. Caráter. Então o que nós podemos questionar nas bem-aventuranças? Nada. Precisamos reconhecer que é a marca do próprio Senhor, o bem-aventurado, o homem bem-aventurado que possui em toda a sua plenitude essa manifestação do caráter divino, não é?
Esse é o nosso Senhor, totalmente humilde, totalmente manso. Esse é o nosso Senhor, totalmente puro, limpo de coração. Ele é o homem, de fato, totalmente feliz, duplamente feliz. É o nosso Senhor. Ao olharmos para as bem-aventuranças, se nós buscarmos a felicidade e a bênção, não encontraremos. Porque o nosso Senhor é o bem-aventurado. Quando falamos de coração limpo e puro, isto significa que nós estaremos mais próximo desse nosso Senhor. E quanto mais junto dele, quanto mais conhecemos a Ele, quanto mais tocamos a Ele numa vida relacional, existe um resultado. Então, bem-aventurança é resultado. É por isso que não é prática. É por isso que não é regra. Nós não podemos olhar as bem-aventuranças como regra. Ela falou, agora eu entendi as bem-aventuranças e vou seguir como regra. Com toda certeza você vai falhar na questão do caráter. Você vai falhar. Mas o fato de falharmos não significa que as bem-aventuranças também devem ser a marca de expressão na vida dos cristãos. Caráter. A expressão do caráter desse homem perfeito, desse homem de coração limpo, desse homem de coração puro, desse homem manso, humilde, deve ser encontrado no meio do povo de Deus. Porque senão, qual testemunho há de Cristo no meio do seu povo? Então nós temos muitas vezes o povo de Deus reunido, temos o povo de Deus espalhado em todos os lugares, na vida diária. E será que o caráter desse bem-aventurado é manifestado? Será que o caráter de humildade é visto? Ou será que o caráter de mansidão também é manifestado? Será que o mundo pode ver corações puros, separados? Esse é um testemunho da vida do nosso Senhor sendo formado em nós. Então, bem-aventurança, que significa feliz, é resultado. Então, manter puro o nosso coração diante da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, obediência, fé e obediência à palavra de Deus, é um caminho de manter puro os nossos corações. Quanto mais isso vai acontecendo no nosso viver, quanto mais nós vamos guardando a palavra, guardando a sua lei, observando a sua lei, mais nós teremos prova da presença viva do nosso Senhor. Mas junto dele estaremos interiormente. Irmãos, e quanto mais isso for real no homem interior, no nosso espírito, quanto mais essa comunhão se desenvolver pela palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, pela obediência à palavra de Deus, não tem como buscarmos outro caminho. Aliás, a gente gasta 1 hora falando para resumir em uma coisa só, na verdade. Como o irmão resumiu naquele livrinho que a gente está estudando, Poder Espiritual. Obediência. Obediência à palavra de Deus. Então, quanto mais junto do Senhor, qual o resultado? Feliz. Então, observe que a felicidade e bênção não é o que nós devemos buscar. Para que nós não venhamos entrar por um caminho errado. Por quê? Quem busca felicidade, quem busca bênção, é o mundo. Então, estão sempre atrás de uma coisa que traga felicidade. Nossa vida é assim? Ou tem sido assim? Será que a igreja tem caminhado na mesma direção? Qual testemunho ela tem dado? Qual a diferença há entre, então, o ímpio e o crente? Qual a distinção do povo de Deus e o povo que se chama mundo? Quem corre atrás da felicidade é o mundo. Então ele corre atrás do dinheiro, das coisas, dos bens. Ele busca amizade conforme o seu interesse. Mas se aquela amizade não for boa, ele descarta aquela amizade. Porque ele está buscando felicidade.
Ele está buscando algum retorno, alguma bênção. Isso é o mundo que faz. Porque para nós não há nenhuma felicidade, não há nenhuma bem-aventurança, não há nenhuma bênção fora da comunhão do nosso Senhor. E na medida que isso desenvolve na nossa vida, então nós provamos de bênção e de felicidade. E é óbvio que estamos focando bênçãos espirituais. Ainda que Ele provê a nossa própria vida e todos os seus cuidados que Ele tem para conosco. O alimento, moradia e tudo mais. Conforto, como um lugar como esse, para estar reunidos. Tudo Ele provê. Então, felicidade e bênção é resultado de uma vida junto com aquele que é o bem-aventurado. Então, de fato, não é inútil conservar puros nossos corações, permanecer junto dele, confiantes nele, guardando a sua lei, guardando a sua palavra, guardando seus mandamentos. Puro de coração é o nosso Senhor, e assim nós devemos seguir, porque Ele é para nós nosso padrão, Ele é para nós nosso modelo. Sei que não é nada novo, talvez, o que eu estou dizendo aqui. Todos nós sabemos, Cristo é o padrão. Cristo é o varão aprovado por Deus. Sabemos cantar, sabemos citar. Ele é o homem perfeito de Deus, Ele é puro de coração. Todas as coisas que Ele faz, Ele é bem sucedido. A sua vida é totalmente frutífera, não é? Ele é o homem de Deus, segundo o coração de Deus. De fato, Ele é o homem de Deus. E essa mesma expectativa agora Deus tem para com os seus filhos. Assim como Ele um dia se tornou semelhante aos irmãos em todas as coisas, então agora nós devemos fazer o caminho contrário. Ele já fez isso. Em todas as coisas Ele se tornou semelhante aos irmãos. Para que agora os irmãos, os filhos de Deus, se tornem semelhante a Ele. Porque assim como Ele é, nós somos neste mundo, ou deveríamos ser. Limpos e puros de coração. No capítulo 11 de Mateus, os versículos 28 a 30, o verso 28, então. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Nós já comentamos sobre esse versículo, mas eu quero fazer aí par junto com bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Ele está falando de uma experiência não de ter conhecimento sobre Deus, mas bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eles provarão de caminhar como Enoque caminhou, como Abraão andou. Anda na minha presença e ser perfeito. A experiência de uma vida que anda junto dele. Isso significa ver a Deus. E por que nós podemos ver a Deus? Porque Ele em todas as coisas se tornou semelhante aos irmãos. E Ele concedeu a nós do seu próprio Espírito, para que o homem pudesse ver a Deus. É por causa desse selo do Espírito Santo que nós temos a plena certeza que pela obra e ministério do Espírito Santo, pela palavra de Deus, de fato, os nossos corações serão lavados. Nossas mãos serão limpas. Nossos corações serão puros. Porque Ele enviou do seu Espírito para fazer isso.
Temos o Espírito de Cristo dentro de nós, para que possamos então ver a Deus. A nossa maior tristeza, irmãos, não é as coisas que nós perdemos. Talvez nós podemos pensar que tristeza é perder dinheiro. Tristeza é não ter amizades, pessoas. Já que bem-aventurança fala de felicidade. Nós podemos pensar que as coisas podem trazer felicidade ou tristeza. Aquilo que perdemos traz tristeza. Se a nossa conta está bem estabilizada, estamos felizes. Se ela não está bem estabilizada, estamos tristes. Se conquistamos alguma coisa, estamos felizes. Se perdemos, estamos tristes. Mas a única coisa que traz tristeza e peso é um coração poluído. Já que nós estamos falando de coração limpo, então o inverso também é verdadeiro. O que nos traz peso e tristeza, irmãos, para nós que somos os seus filhos, não é as coisas que perdemos ou deixamos de ter. O que traz tristeza ao nosso coração, deveria trazer, o que nos entristece, porque nos separa dessa presença de Deus. Toda vez que nós perdemos a face do nosso Deus, toda vez que nós deixamos de ver a Deus, nós estaremos tristes e infelizes. É por isso que não é inútil conservar puro os nossos corações. Porque todo pecado, sem exceção, nos afasta da sua presença. Pecado nos afasta, rompe a comunhão entre a terra e o céu, até que haja arrependimento em nossos corações. Perdemos o nosso Senhor de vista na nossa jornada cristã. Irmãos, perdemos a face do nosso Salvador. Perdemos a face do nosso Senhor. Essa é a causa da maior infelicidade que nós passamos muitas vezes. Não tenha dúvida que é isso. Perdemos a face do nosso Cristo. Perdemos a face do nosso Redentor, do nosso santificador, do nosso justificador. E esse é o maior motivo do peso e da tristeza dos nossos corações. Começamos a achar então que a vida cristã, de fato, é pesada. Que a vida cristã é triste. É por causa do peso do pecado e da sujeira dos nossos corações, da contaminação do mundo, da poeira do mundo, daquilo que tocamos, das impurezas, da concupiscência dos nossos olhos, da concupiscência da nossa carne, da soberba da vida. E tudo isso toca a nossa vida. E somos contaminados. E perdemos a face do nosso Senhor em nossa vida e jornada cristã. E experiência com o Senhor. Essa é a causa da minha e da sua infelicidade. Portanto, no dia da infelicidade, lembre-se disso. Vá diante do Senhor. A causa é uma só. Não é o que você perdeu, não são as coisas, mas é algo de ser acertado diante de Deus. Para que então esse gozo das bem-aventuranças tome o nosso coração. E o senso da presença do nosso Senhor reine sobre nossas vidas. Então no versículo 28 aí de Mateus, a primeira parte nós já citamos. Tem tudo a ver com a obra que Cristo fez e aquele fardo que já foi lançado. Já falamos sobre isso dos nossos ombros. Agora o que eu queria destacar, e os irmãos também conhecem esse texto, não é nada novo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que é aprender dele? Como aprender do nosso Senhor? Observe que é aprendendo dele que
possui esse caráter manso e humilde. Ele está falando, ande junto comigo. Quanto mais junto comigo você caminhar, qual o resultado? Mais manso você será. Essa mansidão não está em nós, ela está em Cristo. Mas quanto mais junto, como ser manso se andamos apartados de Cristo? Como seremos humildes se a nossa vida caminha distante do nosso Senhor, porque há uma estaca chamada pecado entre nós e Ele? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E assim achareis sossego, descanso para as vossas almas. Portanto, o incômodo, queridos irmãos, o desconforto de nossas almas, está diretamente a andarmos junto com Ele, aprendendo dEle, conhecendo Ele, amando Ele, priorizando Ele, e tudo que envolve a vida do nosso Senhor, priorizando Cristo e o corpo de Cristo, caminhando junto dele. A figura que os irmãos sabem, que é a figura de um boi com a sua canga, é assim que se fazia, um boi mais novo, que somos nós, e o nosso Senhor Jesus é o boi mais velho, o nosso Senhor Jesus é o irmão mais experiente entre nós aqui, porque já reconhecemos que Ele é o varão medida de Deus, Ele é o homem de Deus, segundo o coração de Deus, Ele é o homem provado, Ele é o homem testado, e Ele é o homem aprovado. Irmãos, qual o lugar mais seguro para nós caminharmos? Colocar as nossas cabeças debaixo dessa mesma canga. E na medida então que aquele boi vai andando, e é colocado aquele boi mais novo, para preparar a terra e arar a terra, aquele boi mais novo simplesmente vai aprendendo o trabalho. O Senhor é o boi mais velho, e nós somos o boi mais novo. Graças a Deus pela canga, porque quem suporta, na verdade, todo o peso maior, aliás, nós nem sabemos o que é peso, penso, porque o Senhor suporta todo o peso. Nós não suportaríamos de fato. Então não sabemos o que é dizer que uma vida cristã é muito pesada, porque não entendemos qual o lugar que nós estamos. Se nós entendêssemos qual o lugar que nós estamos em Cristo, não pensaríamos assim. Então, e assim aquele boi vai caminhando, preparando a terra. E o boi mais velho ensinando o boi mais novo. E nessa jornada, o que nós podemos falar do boi mais novo? Medo, desequilibrado, não sabe como arar a terra, não sabe como preparar o caminho. Ele tem medo de tudo que pode acontecer com ele. A toda hora ele quer parar o serviço, porque ele se assusta com alguma coisa, enquanto o boi mais velho permanece ali firme na sua jornada. Mas é nessa jornada que nós vamos aprendendo do Senhor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, isso é caminhar junto dele. Isso é caminhar junto à cruz de Cristo, suportada pelo próprio Senhor. Então, esse caráter vai sendo manifestado, porque o boi mais novo vai aprender no caminho. Os irmãos mais novos vão aprender no caminho, confiantes no irmão mais velho, nosso Senhor. É tão simples esse versículo, mas eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração e ao meu coração, e aos nossos corações. Porque em nossa experiência, irmãos, isso significa bom é estar junto dele. Bom é permanecer com o nosso coração limpo. Para termos a consciência, como nós citamos na outra reunião, a consciência da presença de Deus. Não só aqui. Consciência interior. Consciência de uma vida interior. Porque a consciência
está onde? No nosso ser. Consciência está em nosso espírito. Nossa consciência não é nossa mente. Não confie na sua mente. Preste bastante atenção nisso. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Você sabe por quê? Se você achar que consciência é sua mente, você tome cuidado. Todos nós devemos tomar cuidado. Por quê? Porque a minha mente, as nossas mentes foram afetadas pelo pecado. Então pode ser que nós venhamos falar assim, eu estou com a consciência tranquila. De que ponto de vista você está examinando isso? Do cultivo de uma vida interior à luz da palavra de Deus? Ou segundo o seu bom entendimento? Estou com a minha consciência tranquila. Consciência faz parte aí do nosso espírito, do homem interior. Consciência. Então manter a consciência da presença de Deus sempre. Manter a consciência da presença de Deus em nossas vidas. Sempre. Está vendo como isso nos constrange? Cada um de nós? Irmãos, os irmãos percebem o quanto de conhecimento nós temos e pouca realidade provamos aquilo que conhecemos. Nós somos rápidos em dizer assim, eu sei, Deus habita em mim. Ele está morando em mim pelo Espírito Santo. Eu sou o templo de habitação do Espírito Santo. Nós sabemos disso, porque esse é um ensino. Mas há uma consciência do senso, da presença desse Deus, sempre. Sempre. Porque quando houver, na medida que esse homem interior desenvolve e cultiva, irmãos, nosso coração será cada vez mais purificado e limpo. Porque é o senso da presença de Deus que nos purifica. É uma consciência que Deus está presente. Esse é o caminho para não pecar. E nós sabemos que temos risco constantemente de pecar. Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas caso aconteça, há sim um advogado junto ao Pai. Então esse é um caminho, de fato. Uma consciência da presença de Deus. É um caminho para não pecar. Para manter íntegro o nosso coração. Para não manter o nosso coração dividido com o mundo, com os pensamentos, com a ideologia. Para manter o nosso coração íntegro com o meio religioso. Não somente o ímpio, porque nós já citamos que tem duas coisas que nós temos que considerar. O meio religioso, chamado por João em Apocalipse de Babilônia religiosa. A necessidade intensa, irmãos, da parte do Senhor, para o seu povo hoje, que os cristãos, a igreja, mantenha o seu coração íntegro ao Senhor. Não dividido, queridos irmãos, confuso do que é uma vida cristã, dividido, misturado, ele é seduzido, porque ele é confuso. Integridade. Mantendo então essa consciência interior da presença de Deus. É um caminho, um dos caminhos. Então aprender dele, citado aí, nós encontraremos descanso para as nossas almas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque ele é o homem bem-aventurado. E o verso 30, porque o meu jugo é suave. Então, muito claro o texto. Se há algo pesado, irmãos, na vida cristã, não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com o Senhor. Se algo pesado na vida cristã tem a ver com algo
chamado pecado. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor fale conosco. Não é? O caminho é esse, guardar a sua lei. Que o Senhor nos ensine a andar junto dele, ao lado dele. Gostaria de ler alguns textos ainda que vão nos ajudar. Abra novamente no Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, os versículos de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Já falamos sobre essa mistura, esse pacto que muitas vezes fazemos em esses ambientes. Somos cúmplices, muitas vezes, porque nos assentamos na roda daqueles que escarnecem, que faz escárnio do nome do Senhor, que escarnece e zombam do testemunho do Senhor na igreja, que escarnece da verdadeira igreja, corpo de Cristo, dos que reúnem no nome do Senhor. Participar, muitas vezes, dessas coisas. Então, bem-aventurado o homem que não participa dessas coisas. Porque muitas vezes, irmãos, nosso relacionamento com o mundo, em muitas coisas talvez já foi um pouco separado. Não é? Como cristão, espero que sim. Não é? Porque o primeiro ato de Deus em direção a nós nos separa de um monte de coisa. Ou então não nascemos de novo. Porque o ato de Deus, da redenção, né, de pagar o preço, de nos resgatar, esse é um ato poderoso de Deus que já nos separa de um monte de coisa. Mas Ele precisa continuar nos separando, diariamente. Mas esse ato já nos separou de muitas coisas do mundo. Não é? Sim. Agora você tem um mundo insano. Agora você tem um mundo moral, ilícito. E o cuidado está com o mundo moral ilícito. Comprar, vender, negociar, dinheiro, avareza. São comprar, vender, negociar, trabalhar, cuidar das nossas casas, faz parte de um mundo lícito. Não é? Mas é mundo. Então temos que tomar cuidado para que os nossos corações não sejam corrompidos. E não participar desse governo, dessa estrutura. Porque nós temos um novo governo. Nós temos novos princípios para lidar com tudo. Com comprar, com vender, com negociar, com dinheiro, com amizade. Com respeito até mesmo às autoridades. Nós temos princípios de um novo governo. E vivemos debaixo de um novo reino. No relacionamento, na compra, na venda, no dinheiro, da administração, no cuidado mútuo, no que falamos, no que vestimos, nos nossos pensamentos. O povo de Deus não tem ideologia, ele só tem um Senhor, um só Deus, um só Pai. Ele não tem ideologia. Nós servimos ao único Deus, Senhor e soberano sobre todas as coisas. Nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Não deveria haver no meio do seu povo. Mas o fato é que esse salmo está querendo mostrar a diferença e mostrar essa separação e vendo o quanto o povo de Deus, tanto quando nós olhamos lá no Salmo 73, o povo de Israel, o quanto aquela nação já está com o seu coração dividido. Aquele povo não está com o seu coração íntegro. Bem como a igreja em nossos dias tem tido dificuldade de manter o seu coração íntegro. A noiva tem dificuldade de manter a pureza que o Senhor espera. A integridade, irmãos, em nossos dias. Porque o seu coração, estou referindo ao seu coletivamente da igreja, está
dividido. Uma noiva com dúvida do seu noivado. Se compensa seguir à frente ou parar pelo caminho, ou desfazer o noivado. Compensa viver essa vida separada cada vez mais para o noivo, ou acha que não compensa? E que Deus nem observa essas coisas. A igreja se encontra com um coração duplo. E nós vamos seguir nessa meditação, porque vamos citar exatamente sobre isso, já disse para os irmãos, o espírito de Balaão, que mostra esse coração dividido. Nós chegaremos lá. Penso que o Senhor está só preparando os nossos corações. Porque o espírito de Balaão é encontrado no nosso meio, no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Porque Balaão é um profeta. Mas ele tem o seu coração corrompido. Ele tem o seu coração dividido. Esse é o espírito de Balaão, que se encontra, muitas vezes, dentro de nós. Então, quando pensamos no espírito de Balaão, irmãos, não tem só relação com os profetas, não. Com os falsos mestres, não. Nós estamos falando do espírito de Balaão presente no meio do seu povo. Então, Salmos, aí o versículo 2 agora. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Esse é o caminho, então, de manter o nosso coração apartado. Aquele que tem prazer, aquele que ama a sua justiça, aquele que observa a lei de Deus, isso nós citamos na outra reunião, aquele que observar a lei de Deus, não é a mesma coisa que ler a palavra de Deus. Ele observa as minúcias da palavra santa de Deus, esperando que aquelas palavras, de alguma maneira, encontrem um caminho nos nossos corações. Então nós observamos a palavra de Deus. Amamos a sua justiça. Isso faz parte das bem-aventuranças. Aquele que tem sede e fome de justiça. Aquele que tem sede e fome de justiça. Aquela palavra justiça ali não está relacionada à injustiça. Ela está relacionada a uma santificação. Aquela palavra está relacionada à sede e fome de justiça pelo anelo da presença e da vida do nosso Senhor acima de todas aquelas bem-aventuranças. Se não há em nós fome e sede de justiça nesse sentido, se a busca, aqueles que buscam de todo o coração, lembra do Salmo 119? Bem-aventurados os que buscam o Senhor de todo o coração. Isso significa ter fome e sede de justiça. Aquele que busca o Senhor acima de tudo aquilo que Ele mesmo pode dar para cada um de nós. É por isso que esse versículo das bem-aventuranças determina as outras. E por isso que não buscamos felicidade. Se você entrar aí, você entrou no caminho errado. Devemos ter fome e sede do nosso Senhor, de conhecê-lo. Isso é ter fome e sede de justiça. Não é esperar que a justiça, humana que nós conhecemos aqui melhore. Então, fulano foi preso injustamente. Não é dessa justiça que o Senhor está falando. Ele está falando de uma santificação. Daqueles que almejam conhecer o Senhor. Então não é dessa justiça, comparando com injustiça. É importante fazer essa distinção. Porque muitas vezes vemos isso no campo terreno. Fulano foi preso injustamente. Então ter fome e sede de justiça, talvez não... Esse mundo é todo injusto. E nós temos fome e sede de justiça, o cristianismo, achando que essas coisas devem mudar. Mas aqui essas coisas não vão mudar. Porque o mundo é um mundo de injustiça. Então não é sobre isso que o Senhor está falando ali.
Ele está falando a respeito de buscar o Senhor acima de todas as coisas. Esses são os que têm fome da presença de Deus, de conhecer o Senhor, de andar com Ele, de tomar a cruz, negar suas vontades e seguir o Senhor. Eles têm fome e sede de justiça, da presença do Senhor. Eles têm um anelo por ver a face do Senhor. Eles têm um anelo por santidade. Então, aquele que tem prazer, olha que palavra, prazer. Essa é a nossa vida, irmãos, com a palavra de Deus. Se nós olharmos apenas como uma letra, apenas como um ensino, mas ter prazer na palavra de Deus, observar a sua lei, ter prazer nele, porque ele é essa lei citada aí. Quanto mais prazer temos na palavra de Deus, quanto mais observamos, irmão, será que nós entendemos que mais os preceitos de Deus são manifestados em nós? Será que entendemos que essa foi a obra tão grandiosa e graciosa, de tal forma que eu e você não estamos mais condenados, não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça? E é justamente por causa disso, porque a lei não nos condena mais, é porque estamos justamente debaixo da graça. A igreja é o povo que pode manifestar, e através dele, da igreja, ser cumprido os preceitos de Deus. É resultado. É por isso que ele se tornou em carne pecaminosa, para que isso fosse cumprido em nós. Manifestação da sua justiça. Será que entendemos isso? Que o Senhor fale aos nossos corações. Depois você pode ler com calma o versículo que nós citamos na outra reunião, de Romanos 8. Pode ler calmamente. E você vai ver que é isso. Amar a sua lei, observar a sua lei, produz esse resultado, que antes era impossível aos que estavam debaixo da lei. Porque a lei é santa, a lei é espiritual e a lei é boa. Ela foi cumprida em Cristo, não anulada em Cristo. A lei manifesta todos os princípios espirituais de Deus. E eles podem ser manifestados pela obra de Cristo em nós. Então, aquele que tem prazer na lei de Deus, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e já falamos sobre isso. E não vamos falar sobre a frutificação aí, de um testemunho, de uma vida que frutifica de tal forma, é a ideia aqui, de tal forma que os frutos são concedidos a outros. É uma vida tão abundante que aqueles que passam por nós, ou passam pela igreja, ou deveria ser assim, colhe algum fruto. Muito interessante. Outro dia o irmão comentou, que a gente já falou sobre esse versículo, o irmão lembrou de Gênesis 49, o versículo 22, se não me engano, sobre José. Aquele ramo frutífero. Aonde? Um ramo frutífero no Egito. E você sabe que aquele ramo de fato era tão frutífero, a ponto de prover para todo o Egito, e o Egito fala do mundo, e prover para todos que estavam à sua volta. Tamanha foi a vida de José com relação à frutificação. Porque ele andou e guardou a lei do Senhor. Ele andou com o Senhor. Tudo que José fez foi bem sucedido. Qual o segredo? O caminho de José
no caminho da cruz. E aquilo frutificou tanto, que supriu, naquele período de fome, a todos, não somente ao povo de Israel, mas também ao Egito. É como uma árvore, aí eu lembrei da casa de esquina, de casa que tem uma videira. E quando você passa lá na época, ela está crescendo bastante, você vai ver que os ramos daquela videira passam o muro. Vai além do muro. Em outras palavras, quando chegar a época de fruto, se alguém estiver passando na rua, está lá o fruto. Né? Uma videira frutífera. Produziu tanto que estendeu além do muro. Estendeu além do povo de Deus. E qualquer um que passasse por ali, poderia provar daquele fruto. Esse é o desejo de Deus. Esse é o chamamento de Deus para com a sua igreja. Frutificasse tanto, não somente para o povo de Deus, mas para todos aqueles que passam por nós. E de alguma maneira poderia ali colher um fruto. Não é? É tão abundante, pode pegar à vontade. Não é aquela coisa mesquinha. Isso aqui é o meu fruto. Esse fruto é meu e só daquele irmão que eu gosto. De mais ninguém. Essa assembleia aqui é só nós. O mundo, nem pensar. A expansão do testemunho do Senhor, para que isso? Vamos ficar com o nosso frutinho aqui. É tão confortável, né? O nosso frutinho, já conhecemos os irmãos, já sei os defeitos de um, de outro, já sabemos conviver, já sei administrar, aquele é assim, aquele outro é de outro jeito, esse eu não posso fazer isso, aquele não posso fazer, já conhecemos um frutinho. Um frutinho. Está tão bom assim. Essa não é a vontade de Deus. O fruto deve ser abundante entre nós, a ponto de estender o testemunho do Senhor a todos os que veem esse povo reunido em um nome santo. Testemunho do Senhor. Aquele que medita e tem prazer na lei de Deus. Aquele que entende que é sim positivo manter puro o seu coração, porque nisso está o testemunho de Deus. E nisso está o senso da presença de Deus. Porque é isso que faz produzir fruto. Lembrando ontem com os irmãos ali em Barueri, falando da palavra ministro ou ministério. E uma daquelas palavras, ela significa, lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, quando Paulo cita, né, que nós temos este ministério, e a palavra ali é diaconia. E o sentido dessa palavra diaconia é o sentido servo, de um escravo. Aquele que serve à mesa. Aquele que serve, claro, quando você fala de um servo, né, que serve à mesa, é óbvio que nós estamos falando de um servo ou de um ministro que, em primeiro lugar, visa servir à mesa do dono da casa. O segredo da frutificação, o segredo da igreja ser essa que distribui e dispensa, está relacionado à relação do escravo com o dono da casa. Diaconon, de onde nós temos a palavra diácono. O diácono não vem servir outros, mas ele vem servir a mesa do Senhor. Servir ao Senhor. E isso produz, então, uma vida frutífera. Isso produz uma riqueza para aquela casa. O seu coração está sempre voltado para o Senhor. Porque aquele servo espera, diante daquela mesa, apenas gesto do Senhor, para ele saber o que ele vai fazer. Põe o café ou tira o café? Corta um pedaço do pão ou não corta um pedaço do pão? Retira a mesa ou deixa a mesa como está? O Senhor vai permanecer? Ele vai comer mais um pouco? Ou ele vai sair da mesa? O olhar do servo está fitado, fixo no Senhor, porque ele o ama.
e no menor sinal de movimento do dono da casa, o servo saberá o que deve ser feito. Irmãos, espero, clamando ao Espírito Santo, porque é só Ele que pode falar ao seu coração. Na medida que Ele põe os seus olhos fixos, fitos em Cristo. Na medida que nós fixamos nosso olhar nele. Irmãos, no menor movimento do nosso Senhor, a igreja saberá exatamente o que fazer. E ela se distraiu nessa jornada. E o Senhor faz os seus movimentos e a sua mente não está alinhada ao propósito e à visão de Deus. E ela não sabe o que fazer. Serve de maneira inadequada. O caminho é uma vida junto dele. Os nossos olhos sem piscar. Sem desviar a nossa atenção. E teremos então a mente do nosso Senhor. O que o Senhor requer da sua igreja hoje? Penso intensamente, e eu acho que os irmãos já perceberam, um desejo profundo que a sua igreja se encontre limpa e pura de coração. Isso não significa, irmãos, sem pecado. Não se engane com essas coisas, irmãos. Não vai por esse caminho, porque não é isso que nós estamos falando. Não permita que sete seja lançado na sua cabeça e fale assim, não, é impossível cristão viver sem pecado. Nós não estamos falando de uma vida sem pecado. Está claro isso, irmãos? Ou é duvidoso no seu coração? Se for, clame ao Senhor para que jogue essa seta o mais longe de você. Porque o desejo de Deus é separar um povo que Ele pagou um alto preço. E que Ele comprou. Com toda certeza, essa é a marca que o Senhor espera. Que não venhamos ser de fato essa noiva que no curso do caminho deixará o noivo. Porque teve outros amores. Desistiu do seu noivado. Que o Senhor nos ajude, irmãos, com essas coisas. Encontraremos aí o nosso Senhor. E como resultado, uma felicidade. Me permita ler 2 versículos e nós vamos concluir. 2 Coríntios. No capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, o versículo 2 e 3. Porque zelo por vós com zelo. Essa palavra zelo aqui significa ciúmes. É claro que é Paulo que está falando, mas na realidade é o Espírito Santo falando através de Paulo. Porque somente o Espírito Santo poderia ter ciúmes. Ciúmes. Esse é um ciúmes de fato. É um ciúme puro. Porque é o ciúme do Espírito Santo. Que labuta, que trabalha insistentemente com nossas vidas para que isso aconteça. Ele é aquele que tem ciúme quando nós nos distraímos com as coisas. Quando nós temos outros amores, outras paixões que não seja o nosso Senhor. Zelo, aqui é ciúme. Zelo com zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Que obra, irmãos, o Senhor está fazendo de purificação e de separação. Porque essa é a vontade de Deus. E o Espírito Santo realizará isso em sua igreja. Para apresentar como virgem pura a um só esposo, está vendo? Pura a um só esposo, que é Cristo. Agora o 3, mas, existe um mas aí. Mas, assim como a serpente, está vendo aí? Receio, mas receio,
que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes. Com relação ao quê? Com relação ao Espírito Santo apresentar a Virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas eu receio, é o Espírito Santo falando, irmãos, através de Paulo. Mas eu tenho receio que assim como a serpente enganou a Eva, ela pode estar, essa serpente, trabalhando de tal forma em nossas mentes, nos seduzindo com falácias, tentando confundir o nosso entendimento cristão. Sejam corrompidas as vossas mentes. E o que mais? E se apartem da simplicidade. Simplicidade não é vida cristã vazia e rasa. Simplicidade é uma vida relacionada ao nosso Senhor. O Senhor nunca foi raso. As riquezas insondáveis do nosso Senhor. A vida do Senhor sempre é profunda. Portanto, sempre humilde. Mas profundo. Pobre de espírito não significa aquele que não busca o Senhor. Que não tem entendimento do Senhor. Muito pelo contrário. Simplicidade e o que mais? E pureza devidas a Cristo. Que chamado para os nossos dias. Que chamado para a igreja. Para vermos que quanto é proveitoso manter íntegro o nosso coração. Como noivo. Integridade. Sem haver um coração dividido. E um último versículo em Tito, no capítulo 2, o verso 14. Tito, versículo 2, verso 14. Esse verso 14 vai dizer a mesma coisa, com algumas palavras diferentes. Localizou aí Tito, capítulo 2, o verso 14. Mas acompanhe comigo o verso 11. Para que você, com a ajuda do Senhor, entenda o sentido da obra graciosa de Deus. Porque no 11 está assim. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Louvado seja o Senhor por isso. A graça do Senhor se manifestou salvadora a todos os homens, a todos aqueles que creem. E aqui estamos nós. Porque essa graça se manifestou salvadora. O que nós fizemos? Nada. Até aqui. Agora esse é o início. Essa graça se manifestou salvadora a todos os homens. Educando-nos. Então ela vai prosseguir. Essa graça que se manifestou. Essa graça que nos tirou do governo do pecado. Essa graça que cumpriu a lei. Porque nós estamos debaixo da graça e não da lei. Para poder manifestar os preceitos espirituais e os princípios da lei de Deus. Foi a graça que fez isso. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Foi por isso que a graça se manifestou. Você vê a graça assim? É assim que vemos a graça de Deus? Ou as nossas mentes estão sendo corrompidas pela astúcia da serpente? E nos conduzido para longe da simplicidade e pureza devida a Cristo. Porque a graça manifestou salvadora para isso. Pelo menos é o que está escrito na minha Bíblia. Na sua está escrito assim também? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente,
aguardando a bendita esperança. Tem mais coisa que a igreja está aqui fazendo. Aguardando a bendita esperança, claro, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Buscamos essa vida de pureza, de separação, porque almejamos ver o nosso Senhor, ver a sua face. É isso que nós almejamos, não é? É, irmãos, ou não é? Tudo que nós devemos almejar é ver o Senhor, é ver a sua face. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Vê-lo. E o que mais? A qual, então ele vai falar o porquê que ele pagou o preço, porquê que a graça manifestou Salvador, porquê que ele deu sua vida por nós, porquê que ele derramou seu sangue, porquê que ele nos justificou, porquê que ele nos comprou, porquê que ele nos resgatou do pecado. Tudo isso ele fez. O qual a si mesmo se deu por nós, graças a Deus que ele se deu por nós, porque ele nos amou profundamente, ele amou cada um de nós individualmente, mas para um fim muito maior. A qual a si mesmo se deu por nós, vírgula, a fim de. Então aqui ele vai determinar o porquê que ele fez isso. Por que ele pagou o preço? A fim de remir-nos, essa palavra, nos comprar, nos retirar de todo um reino pecaminoso. Aqui não é só uma questão do indivíduo pecador. Ele nos amou. Ele nos comprou um alto preço. Mas remir-nos significa que ele não só fez isso. Ele não só salvou cada um, como ele tirou todo um povo. E separou todo um povo de um reino que estava debaixo de um domínio chamado pecado, o diabo. Ele tirou desse reino e colocou o povo no reino do Filho do seu amor. É isso que o Senhor fez. Depois dele ter nos salvado individualmente. Por isso que você tem Faraó e Egito. São duas coisas que se completam. Aquele povo saiu, não ficou livre só do governo de Faraó, mas como eles saíram do Egito. E agora eles pertenciam ao novo governo chamado Moisés. Então é isso que significa essa palavra remir-nos. De toda, tá vendo? Porque essa toda iniquidade, de todo um ambiente governamental chamado pecado. Que nós encontramos aonde esse ambiente? No mundo. Esse é o reino do mundo. Todo um governo pecaminoso, que está debaixo desse senhor pecado, o diabo. Nós não pertencemos mais a ele. Nós pertencemos ao novo Senhor, a esse Deus Salvador, esse soberano Senhor que governa sobre todas as coisas. Então ele nos remiu de toda iniquidade, porque fala de uma totalidade. Iniquidade fala de uma totalidade. Não apenas de perdão dos pecados, não apenas da nossa justificação como indivíduos, muito mais. De toda iniquidade. Vírgula novamente, e o texto não terminou. E purificar. Está vendo? Isso faz parte e a continuação da obra do nosso Senhor. Porque ela não se completou ainda em nós. E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Que palavra, irmãos? Você sabe o que significa um povo exclusivamente seu? Ele está falando assim, eu separei esse povo para um reino novo. E esse povo, ele é único na face da terra. Não tem nenhum povo semelhante a esse. O cristianismo é um povo único, é um dos sentidos. O outro, totalmente pertencente ao Senhor, povo que o Senhor não quer dividir com ninguém. Com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo. Exclusivamente seu. Deus tem ciúme quando o seu povo se contamina, se mistura com outras paixões. Os irmãos sabem
que essas outras paixões são muitas coisas, não é? São outras paixões. Porque nós somos um povo particular do Senhor. E Ele é um Deus ciumento. O nosso amado Senhor Jesus, o noivo, é um noivo ciumento. Ele quer toda a atenção para Ele, como noivo. Exclusivamente seu, zeloso, de bom. Aqui está boas obras. Mas vamos colocar uma outra palavra só para entendimento. Zeloso e de bom testemunho. Que o Senhor nos ajude. Esse é o povo que Ele separou. Um povo exclusivo. Ele circula somente em torno do nosso Senhor. Quanto mais Ele circula em torno do nosso Senhor, mais bem-aventurados somos. Mais limpos somos. Mais separados somos. Não caminhamos atrás de felicidade, não caminhamos atrás de regras, não caminhamos atrás de bênção, caminhamos em circular em torno do nosso Senhor. Quanto mais isso vai acontecendo, mais purificados nós somos. E assim é o que o Senhor espera da sua igreja em nossos dias. Tenhamos, irmãos, os nossos corações íntegros diante do Senhor, que não é inútil. Esse que fez essa obra voltará para encontrar essa noiva que Ele tanto espera, pronta, adornada e preparada para Ele mesmo. Que o Senhor fale conosco. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és tão bondoso. Te damos graças, ó Senhor, pela Tua palavra. Fale aos nossos corações através do Teu Espírito, que de fato a Tua luz penetre e cheque todas as motivações dos nossos corações. Ó Senhor, que a Tua palavra continue confrontando as nossas vidas, para que de fato o Senhor alcance na Tua igreja tudo aquilo que o Senhor mesmo preparou. Confiamos, ó Senhor, no Teu Espírito e na Tua palavra. Cumpre em nós, ó Senhor, o Teu querer. Realiza, ó Senhor, tudo aquilo que ainda resta para ser realizado. E encontre, ó Senhor, enquanto estamos aqui, um povo zeloso, de bom testemunho, da Tua vida, do Teu caráter. Uma igreja que seja bem-aventurada, porque anda junto de Ti. Nós te bendizemos e adoramos o Teu nome. Amém.